Sejam bem-vindos nessa live de hoje, das 11h01. E hoje Deus tem uma palavra extraordinária para o seu coração. Nós vamos compartilhar de Salmos 39. Então nós vamos agradecer a Deus por essa palavra de hoje. Como de costume, nós que estamos chegando na live, vamos compartilhar ela, vamos encaminhar a live para o pessoal. Vamos lá então. Estou encaminhando a live aqui para o pessoal e será uma grande honra compartilhar essa palavra com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos encaminhando a live aí. Deixa eu encaminhando aqui para o pessoal. Vamos lá. Encaminhando aqui. Vai ser uma grande bênção esse momento. Então, vamos lá. Eu acredito que tá bom. Vamos lá, vamos encaminhar aqui. Bom, encaminhando a live aí. Vocês que estão entrando aí na live, vamos compartilhar ela e vamos falar sobre Salmos 39 hoje. Estava aqui pela manhã meditando na palavra e confesso que isso às vezes acontece, né? Às vezes fica pensando, o que eu vou ministrar, o que eu vou falar? E aí o Senhor veio e falou assim, abre Salmos 39. E aí eu abri, fiz a leitura, meditei e eu quero compartilhar com vocês essa leitura de Salmos 39. Então vamos lá. Vocês que vão chegando aí, vou até colocar aqui no comentário, colocar aqui, compartilhe a live. Vamos lá. Fixar comentário, é isso daí. Vamos lá então? Vocês estão chegando, lembre-se de compartilhar a live, curtir. É assim que o algoritmo do Instagram começa a entregar a live para mais pessoas, tá bom? Então eu quero compartilhar aqui hoje, vou fazer a leitura de Salmos 39 com vocês. E tenho certeza que essa palavra vai iluminar o seu dia, vai abençoar o seu dia. Então vamos lá. Combinado? Então vamos lá. Salmos 39, o verso 1. Ele fala assim, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Olha que poderoso isso daqui, tá? Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. 3. Meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber com quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu me fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis os que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro.
Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu vá e deixe de existir. É uma palavra muito poderosa. E por que eu fiz a leitura inteira aqui? Porque enquanto eu vou fazendo a leitura inteira, você vai tendo a sua interpretação, você vai tendo a revelação que Deus está falando especificamente ao seu coração. E agora eu quero trazer aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, combinado? Eu quero ministrar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, certo? Então, entrando em Salmos, aqui nesse Salmos 39, ele fala o quão breve a vida é, o quão passageira são as situações e circunstâncias. E diante disso daqui, ele fala assim, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Preste bem atenção nisso daqui. Vou baixar um pouco o fundo musical aqui, porque senão isso aqui me atrapalha. Bom, vamos lá. Colocarei mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que é isso daqui? Quando você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, ou aquilo que Deus colocou no seu coração com pessoas que estão do seu mesmo lado, que estão ao seu lado, que estão contigo, pessoas que de fato são pessoas de Deus, pessoas que independente da situação que você estiver passando, circunstância, essas pessoas vão orar com você, essas pessoas vão estar com você, essas pessoas literalmente, independente se elas estão acima de você ou abaixo de você ou estão no mesmo nível, quando você compartilha com essas pessoas, você literalmente acaba não tendo alguns riscos, tá? Mas aqui a Bíblia é muito clara sobre quem nós devemos se precaver. Então ele fala o seguinte, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca. Então o que é isso daqui? Isso daqui é uma atitude de pessoas que precisam ter, isso daqui, nós precisamos ter essa atitude aqui, enquanto nós estivermos ao lado de quem? Dos ímpios. Então as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que de fato são de Deus, elas sempre vão compartilhar contigo do seu sonho, dos seus projetos. Essas pessoas sempre vão estar com você. Então elas não vão te invejar, elas vão te promover, elas não vão querer o que é seu. Todas as vezes que elas quererem algo que é seu, elas sempre vão compartilhar algo com você também. Ou seja, porque às vezes você tem uma resposta que eu preciso e conversando com você, eu vou ter algo que você tem. Só que eu não vou te prejudicar. Quem que a Bíblia diz que são aqueles que nos prejudicam? Os ímpios. São aqueles que sempre estão voltados para tirar o que é teu, arrancar. Não é para compartilhar. Então, se eu tenho conhecimento e compartilho com vocês, juntos nós crescemos. Se eu tenho algo que eu posso entregar para você que não vai trazer algum tipo de mal para mim ou que vai prejudicar a minha persona, logo eu posso compartilhar de bênçãos com você. Agora a Bíblia está dizendo assim, não faça isso com ímpios. Então isso serve para o trabalho, entre aspas, para amigos, porque muitas vezes você classifica pessoas que são amigas, mas que não são amigos. Então a Bíblia está dizendo muito claro aqui, eu disse, vigiarei a minha conduta. Então para quem que nós temos que vigiar a conduta? Para as pessoas que são ímpias. Aí se você pega Salmos primeiro, ele fala assim, para nós tomarmos cuidado com a roda dos escarnecedores, para as pessoas que estão num caminho onde essas pessoas são ímpias, onde essas pessoas zombam daquilo que é de Deus. E a Bíblia fala, de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar ele vai colher.
Então nessa live de hoje aqui é para iluminar o seu caminho, para mostrar para você que você precisa estar com pessoas que são melhores do que você. E vou dizer para você, eu recebi essa palavra que eu estou falando aqui, andarmos com pessoas que são melhores do que a gente, em 2005, num congresso para pastores. E quando eu recebi essa palavra, não caiu a ficha. E vieram vários pastores do Brasil pregar lá, ministrar. Era num local estabelecido, afastado, né? E ali nós recebemos essa palavra. E hoje eu vou dizer assim, ó, hoje, graças a Deus, porque eu ando com pessoas que são melhores do que eu. Quando você entende isso, você entende que nós não fomos feitos para andar ao lado dos ímpios. Então, como eu sei se uma pessoa ela é ímpia? O ímpio, ele sempre está te afastando de Deus. O ímpio, ele sempre está levando a contradição, a dúvida, porque a dúvida é inimiga da fé. Então, o ímpio, ele é inimigo da fé. Então, é muito importante isso daqui, você entender que na vida nós precisamos ponderar algumas coisas. E a Bíblia está falando, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Ou seja, você precisa entender que você tem que ter certas atitudes que vão fazer com que você permaneça na presença de Deus e que com certas pessoas não convém. Tá ok? O 2 fala assim, ó. Olha isso daqui. Enquanto me calei resignado e me mantive inutilmente, minha angústia aumentou. Preste bem atenção nisso daqui. Na Bíblia um pouco mais tradicional diz assim, ó, que nós não podemos ficar calados quando nós estamos fazendo o bem. Por quê? Porque, gente, não basta a pessoa fazer o mal. Se ela se calar diante do mal, ela já está daquele lado. Tá entendendo? O que é isso? Só um minutinho. O que acontece? Quando uma pessoa ela fica calada diante de situações e circunstâncias, aquilo ali, literalmente aquilo ali, faz com que o mal seja propagado, faz com que aquilo que é negativo seja propagado. Ou seja, você precisa decidir o lado que você está. E aí eu me lembro de um testemunho onde as pessoas falavam assim, é lógico, uma ilustração, mas dizia que a pessoa não sabia para onde ela ia. Ela não sabia se ela ia do lado dos anjos ou se ela ia do lado dos demônios. E aí certa vez, diz essa história, né, essa ilustração, que a pessoa ela estava em cima do muro. E os anjos dizendo, olha, venha para esse lado, pule para esse lado. E do outro lado, os demônios, eles não estavam nem aí para a pessoa que estava em cima do muro. E aí essa história diz o seguinte, que aquela pessoa fica encucada, tipo, por que os anjos estão ali me chamando, que é o lado do bem, e ali os demônios que são do lado do mal não estão nem aí para mim. E aí faz a pergunta, ela olha para o lado dos demônios e fala assim, ué, mas desse lado aqui está todo mundo me chamando, por que vocês estão desse lado aí e nem ligam para mim que estou aqui em cima do muro? E aí eles falaram assim, porque se você está em cima do muro, você já está do nosso lado. Porque se você quisesse, você já estaria do lado do bem. Ou seja, omissão. Não fazer nada também é um ato pecaminoso. Então nós precisamos entender isso daí. Quando nós entendemos que nós não podemos nos calar diante... Deixa eu só pegar aqui a tradução da outra Bíblia junto aqui que eu vou acompanhar. Só destravar aqui que estava carregando. Então quando você se cala diante daquilo que Deus quer falar, diante daquilo que precisa ser feito, diante da transformação que precisa ser executada, vivida, vivenciada, literalmente, nós estamos nos omitindo, certo? Deixa eu abrir aqui também que eu quero pegar a tradução um pouco mais tradicional aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui porque eu quero muito falar dessa segunda tradução, ó. Vamos lá.
Olha, eu quero fazer a leitura aqui por várias bíblias aqui, tá? Mas essa daqui é muito interessante, ó. Emudeci em silêncio, preste bem atenção nisso. Calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. Preste bem atenção. Quando você se cala diante do bem, quando você se cala diante daquilo que precisa ser feito, quando você se cala diante de algo que precisa ser realizado, a sua dor aumenta. Por quê? Porque quando há um propósito maior em algo e nós ficamos calados ou omissos, aquilo ali se agrava dentro de nós, tá? Cadê a outra tradução? Achei ela aqui, ó. Sobre a ara e a NAA, né? Que são as duas palavras. Então isso daqui é muito forte, a mesma tradução. Ficar calado diante do bem, não podemos. Fechou? Então vamos lá. O verso 3, Salmos 39, verso 3. Meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Olha isso daqui, preste atenção. Vamos mostrar agora essa mistura aqui, ó, psíquica com emoção e espiritual, tá? Vamos lá. Meu coração ardia no peito, tá? Enquanto eu meditava. Então o que tem a ver algo? Tem tudo a ver. Tudo que você fica processando aqui interfere literalmente aqui, tá? Então vamos lá. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O que é isso daqui? Quando você entende que literalmente, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Um dos maiores inimigos do homem é ele mesmo. O inimigo, adversário espiritual, que é o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar. Tá. Então esse é o inimigo espiritual. Aí o que acontece? Quando nós enxergamos pessoas e que essas pessoas são nossos, entre aspas, inimigos, não é sobre pessoas, é sobre o que age na vida delas e o que está acontecendo na vida delas. Tá? E aí que está. Quando vem para cá, aí eu entendo que a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha quando se trata do contexto que está ao meu redor. Por quê? Porque quando uma pessoa chega e ela literalmente te ofende, não é sobre você, é sobre ela. Quando uma pessoa chega e literalmente ela te ataca, o que acontece? Não é sobre você, é sobre ela. Ela não suporta o que age em você. Tá entendendo? E aí que está algo muito poderoso. Quando você recebe o ataque, você tem o direito de absorver ou de tacar de lado. Ou até mesmo de não aceitar. Ou seja, quando eu falo tacar de lado é de não aceitar, perdão. Então, quando você entende isso daqui, alivia a mente, alivia o seu coração. Porque ele fala assim, ó, meu coração ardia no meu peito. Enquanto meditava, o fogo aumentava. O que é isso? Quanto mais você medita nas coisas negativas, quanto mais você medita no problema, mais aflição esse problema traz. Por isso que a Bíblia vem e fala assim, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O fato é que quando você dorme, você literalmente está dizendo assim, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família. Quando estamos acordados, queremos estar no controle. Ou seja, nós entendemos que queremos estar no controle, só que de fato também não estamos. Só que, entre aspas, assim, ó, vai achando que você está no controle, tá entendendo? Mas a verdade, Deus está no controle. Então, quanto mais você pensa a respeito do problema, mais aflição você tem, mais angústia. E aí fala, isso queima o peito. Quem nunca sentiu essa queimação no peito? Todo mundo. Mas aí que está. Muitas pessoas que começaram mentoria, muitas pessoas que eu atendi nesses 23 anos servindo a Deus, aconselhamentos pastorais, mentorias, como você queira chamar aí. Mas é assim, ó, a maior parte da humanidade, elas querem só desabafar, elas não querem soluções. Elas não querem solução para os problemas. Elas só querem solução para o problema quando estão no fundo do poço.
Aí assim, ai Deus, tem misericórdia. Ah, Senhor, lembra-te de mim. Ah, mas aí Deus vem e fala assim, mas espera aí, quando estava tudo bem você não lembrava? Quando estava tudo bem você não estendia a mão? Quando estava tudo bem você não dizimava? Quando estava tudo bem você não ofertava? E agora você está no fundo do poço e agora você quer o socorro? O Senhor é o socorro mais presente na hora da angústia, tá entendendo? Deus não vai deixar de te socorrer. Só que se não mudar a chave do teu pensamento, você sempre vai querer só desabafar. E isso é terrível. Isso é terrível, gente. Procurar Deus só quando eu preciso, isso é muito terrível isso daí. Poxa, eu só vou do lado de Deus quando as coisas não estão bem. Tipo, o que é isso? Eu só busco oração, eu só vou na igreja, ou só assisto uma live quando as coisas não estão bem. E sabe qual que é o pensamento dessas pessoas? Deus me entende. Ah, gente, isso é falta de consciência. Olha, isso é baixa consciência. O ego, o superego aqui, ele tá aflorando aqui para fora, tá indo aqui, tipo, tá exalando puro ego isso daí. E Deus está distante. E essas pessoas normalmente são pessoas que assim, ó, elas vêm procurando ajuda, só que elas só querem ser ouvidas, elas não querem solução para nada, elas só querem desabafar. Nunca elas querem ofertar, dizimar, pagar por um serviço, elas não querem nada, elas só querem vomitar, ficar falando do problema e muitas vezes potencializando o problema. E são o tipo de pessoas que assim, ó, eu sou o tipo de pessoa assim, se eu puder ajudar, eu estendo a mão, se eu não puder ajudar, quem comigo não ajunta, espalha, Jesus disse. Então eu não vou espalhar, eu vou juntar. Se eu não puder juntar, eu vou ficar aqui e tá tudo certo. Mas para cada problema que uma pessoa traz para mim, para que eu ajude, para que, de certa forma, aquilo possa ser solucionado, eu procuro dar 2, 3 soluções para essa pessoa. Mas tem gente que é tão especialista em problema, no sentido negativo agora, que para cada solução que você dá, ela arruma 3 problemas. E aí, você conhece gente assim? Você conhece gente que você chega no casamento para ela, você dá uma solução, ela te arruma 3 problemas. Você chega na empresa onde você trabalha, no local onde você trabalha, aí você chega todo empolgado, fala, gente, vamos executar isso aqui, vamos fazer isso daqui, vamos criar aquilo ali. E a pessoa, não, porque aquilo ali não sei o quê, não, porque... Gente, é lógico que todo mundo tem que ter ponto de vista. Todo mundo tem que ter ponto de vista. A Bíblia fala, Salomão disse que na multidão de conselheiros a decisão correta. Então, não é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos falando sobre conduta. Nós estamos falando sobre comportamento. Nós estamos falando sobre pessoas que vivem travadas. Pessoas que você fala assim, olha, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer alguma coisa, sai, vamos andar, pelo amor de Deus, sabe? Sai desse monturo, dessa penumbra cinzenta, que é a zona de conforto, aí não acontece nada, tipo... Aí você arruma confusão com ela. E aí o seguinte, quantas pessoas na minha vida que entraram no meu gabinete pastoral, que eu dei mentoria, pessoas que eu me encontrei, tomei café, pessoas que eu atendi, pessoas que eu... Olha, quantas pessoas, milhares, eu não estou falando 1 ou 2, 3, milhares de atendimento, em que, quando você arruma uma solução, a pessoa vira as costas para você, porque ela ama aquilo ali, ela ama ficar naquela vida dela lá. Aí você fala assim, olha, mas não é bem assim. Ou muitas vezes você só faz pergunta, você resiste, como diz o coach, você resiste em dar a solução, você só faz a pergunta. E não importa se é com pergunta, com conselho, se você vem com educação, se você é firme, se você chega dando voadora, não importa. Para cada solução a pessoa tem 3 problemas. E aí eu te faço uma pergunta, quem é o problema? Onde está o problema? O problema está em quem quer solucionar, ou o problema está em quem quer arrumar problema? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então quando o salmista vem e fala, meu coração ardia no peito, ele está falando assim, gente, eu compartilhei minhas coisas com pessoas e o meu erro foi compartilhar com pessoas que não devia. Mas o problema não é do salmista, o problema é dos ímpios.
O problema do fofoqueiro, o problema do invejoso, o problema daquele camarada lá, que é cheio de bloqueio de trauma, que você vem muitas vezes com uma palavra ou uma ilustração, uma metáfora, qualquer coisa que você vem, uma parábola, sabe? Aí a pessoa, nunca é com ela, nunca é pra ela, e o mundo gira em torno dela. O ego faz isso. Então esse Salmos 39 é um Salmos onde ele fala assim, vou ficar perdendo tempo com isso? Minha vida é frágil. Minha vida é frágil. Eu não tenho tempo para perder. Pessoas que têm tempo para perder, elas vivem perdendo tempo. A vida delas é para isso. Ó, quero que você compartilhe a live aqui. Eu vou continuar a palavra. Mas agora aqui, ó, vamos compartilhar a live para 10 contatos. Vamos lá. O povo aí, tem gente aí hoje que não entrou na live e nós vamos encaminhar a live agora aqui. Fechou? Tem gente que até olha e não entra na live, né? Fica de camper, né? Então vamos lá, vamos encaminhar a live aqui pro pessoal. Tem gente que tá descansando, obviamente, né? Tem pessoas aí que estão no descanso do justo. Mas tá tudo certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui para quem que eu vou enviar a live aqui agora, que agora eu tô mais seletivo, hein? Se você recebeu a live que eu tô te encaminhando aqui, você é privilegiado, porque agora ultimamente eu tô bem seletivo, hein? Bem seletivo mesmo. Bom, eu vou enviar para mais uma pessoa aqui. É isso daí, ó. Vou enviar para algumas pessoas aqui só. Pronto. Enviou aí? Tô seletivo agora, tá bom? Não vou ficar encaminhando live mais para todo mundo aí não, tá bom? Ó. Aí ele vem e fala assim, ó. Mostra-me, Senhor. Salmos 39:4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O que é isso? Diga ao fraco que eu sou forte, diga ao forte que eu sou fraco. O que é isso daí? É um comportamento, é uma linhagem de pensamento. É muito ruim quando você acredita que você é invencível. Eu estou falando de um dos homens que mais venceu guerras e batalhas, Davi. Tá? Então isso é muito louco. Um dos homens que mais conquistou. Salomão, ele não foi homem de guerra, Davi foi. Então Davi, ele falou assim, para lá, peraí. Porque é o seguinte, eu falei isso, tô arrepiado. Davi, ele tinha um esquema lá com Deus que ele era protegido, né? Só que isso não nos dá o direito de acharmos que somos invencíveis. Quem pegou a chave aí? Todos nós passamos, enfrentamos, vencemos, titubeamos, tropeçamos, ou como dizia o ditado popular, trupicamos, né? Mas isso não diz que você é invencível. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Ou seja, o próprio diabo chegou para Jesus em Mateus capítulo 4 e falou assim, ó, pula daqui, você vai dar ordem aos anjos, eles vão te livrar. Jesus falou assim, ei, você está muito louco. Não é isso não. Ou seja, a resposta para o seu problema não está na sua mente nem no seu coração. A resposta para o seu problema está na fonte que é Deus. A resposta para o seu problema sempre está em Deus. Gente, você pode ler todos os livros, você pode conhecer tudo, mas se você não ler a Bíblia, e se você não se conectar com Deus, você esquece. Esquece. Você está ouvindo isso de uma pessoa que sempre amou autoconhecimento. Sempre é Deus, tá? Sempre. No final das contas, quem te alinha é Deus. Não estou dizendo assim, ó, deixa autoconhecimento, viva só pela fé. Não, não é isso. Faça a sua parte, porém, a maioria das respostas finais sempre vão vir de Deus, ou todas elas. Deixe os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. Olha isso daí. Olha isso daí. A duração da minha vida é um palmo. E aí? Um palmo. O que é um palmo? É um palmo. Por quê? É o que você consegue enxergar.
Jesus vem em Mateus e fala assim, ó, ninguém pode acrescentar um palmo na sua vida. E aqui Davi fala, a duração da minha vida é como um palmo. Jesus vem e fala assim, ó, ninguém pode acrescentar um palmo na sua vida. O que é isso? É só o que você enxerga, o que você pode viver. Não estou dizendo para você não sonhar, para você não ter projetos nem planos. Não, tenha tudo que você puder. Faça planos, tem gente que gosta de planilha, tem gente que gosta de Excel, explanar, escrever, digitar, não importa, faça. Mas viver é o agora. Passado passou, passado passou, futuro é uma incerteza e o presente já fala. É um presente para você. O presente é um presente para você. Quando você entende que o presente é, vamos pegar aqui um celular de coisa. Quando você entende que o presente é um presente dado por Deus, você não perde mais tempo. Você não perde mais tempo com coisas insignificantes e que não fazem sentido. Tá entendendo? Para vocês que entraram na live aí agora, tem muita gente que já passou na live aqui. Estamos Salmos 39. Mas foi uma meditação muito profunda aqui na palavra. A duração da minha vida é nada diante de ti. Ou seja, quando você entende que o mundo está passando, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vivendo, e tem gente que está olhando lá para o passado como era a vida, e tem gente que fica olhando no futuro, como vão ser as coisas? E aí desconfigura. Porque o presente de Deus para a sua vida é o presente. Deus, quando fala sobre eternidade, preste bem atenção, na nota teológica, eternidade para Deus não é futuro. Se você pegar a palavra eternidade para Deus, é passado, presente e futuro. Então Deus é o único que enxerga os três ao mesmo tempo, tá? Isso daí é teologia. Passado, presente e futuro. Deus é o único. O homem, ele traz uma prospecção para o futuro, tá? Daquilo que ele anseia. Quando ele olha para o passado, ele olha para o que ele já vivenciou e presenciou. Então a maioria das pessoas vivem desconfiguradas. Por quê? Porque uma pessoa que ela vive olhando para o passado, ela está desconfigurada. E quem olha muito para o futuro também está desconfigurado. Isso daqui não é historinha não. Isso daqui é tão real quanto essa palavra que você está ouvindo aqui agora. O presente é um presente. O que é o presente de Deus para a sua vida? O presente de Deus para a sua vida é o momento que você está vivendo agora. Porque você não sabe se amanhã você estará aqui nessa terra. Aí o salmista vem e fala, Senhor, mostra-me os meus dias. A única pessoa que sabia os seus dias na terra era Jesus, o único. E aí, continuando, ele fala assim, ó, sim, verso 6, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Presente, viver. Gente, eu não estou dizendo para você ser omisso com o futuro e nem omisso com o passado. Eu estou falando assim, ó, passado e futuro é o suficiente. Quem está pegando a chave? O presente é transbordar. Por quê? Porque é a única coisa que eu posso viver. Qual o momento que eu posso transbordar? Se eu ficar olhando para o passado, vai fazer com que aquilo que ele disse em Salmos 39 no início, eu vou começar a ficar pensando e eu vou começar a queimar o meu peito, vai doer o meu peito. Por quê? Porque isso vai trazer muitas vezes um estado depressivo, certo? Quando eu paro e fico olhando para o futuro, fico muito estado mental. Uma pessoa que vive só no futuro, você está falando com ela que ela já está acelerada, ela está lá já. Isso gera ansiedade. Por quê? Porque isso pode ser um plano, como pode ser algo que eu quero controlar, mas eu não tenho controle ainda.
Então, recebe o presente de Deus. Recebe. Fala assim agora, ó, simples assim, ó. Eu recebo o presente de Deus. O presente de Deus é o tempo presente. É o que você pode fazer. Semana passada eu conversei com algumas pessoas que eu atendi e as pessoas estavam muito ansiosas. Daniel, o que você faz nas mentorias? Eu só mostro para elas o que elas são, o que elas fazem e o que elas têm. Se você pegar Jesus, quando ele aconselhava os discípulos, ele não fazia quase nada. Ele só recobrava a consciência. Porque o que é a consciência? A consciência é o agora, é o presente. É agora. É simples assim, ó. É simples. Você quer ver algo muito simples que nós estamos vivenciando? Fala para ninguém andar de máscara. 30 dias nós temos um colapso. 10 vezes pior do que já aconteceu no país. Consciência. Agora, vamos pegar isso no contexto bíblico. Excesso de futuro, baixa consciência. Excesso de passado, baixa consciência. Presente, consciente. Futuro, eu não controlo. Passado é um exemplo, é uma lição. Para quê? Por quê? Porque se você não aprendeu o suficiente com o passado, logo você já sabe que no futuro breve aquilo ali vai voltar para te ensinar de novo. Quem está pegando a chave? É sobre isso. O suficiente. Foi para o passado, começou a doer o peito, esquece. Foi para o futuro, descalibrou, começou a ficar muito louco, esquece. Presente. O presente é sempre um presente. Ó, recebe o presente, ó. É um presente. Presente de Deus. Por exemplo, você pega uma pessoa que está em um leito no hospital. O que ela quer? Cada minuto é um minuto de vida. Cada hora é uma hora muito linda, que ela está ali sobrevivendo. Presente. Eu estava hoje escutando um pastor aí, e ele superou, né, isso que nós estamos passando aí, pandemia, passou por um momento muito difícil, e ele falando, eu estou testemunhando isso daqui. Por quê? Porque cada minuto de evolução era uma bênção, era uma dádiva. Quando você entende o que o salmista está falando aqui, você precisa viver o presente. Parece clichê que eu estou falando aqui. Só que a maioria das pessoas dizem falando clichê mesmo, tá? Elas não estão falando, mostrando para você sobre consciência. Gente, eu não falo sobre consciência há 1 ano, 2 aqui na internet. Na internet sim, mas eu falo há anos sobre isso. E o que acontece quando a gente entra aqui em Salmos? Ele está falando assim, ó, quanto mais consciência você tiver, não é sua vida será mais chata, inadequada, será um porre, sei lá como você queira chamar isso aí. Quanto mais consciência você tiver, mais feliz você será. Porque a consciência é uma dádiva. É uma dádiva. A consciência é onde você se conecta com Deus. Por quê? Quem não tem consciência nem sabe que precisa de Deus. Quem tem consciência sabe que mesmo quando ela tem tudo, ela não pode largar de Deus. Eu falei isso no início da live. Quem não tem consciência só busca Deus na hora do aperto. E aí? Até quando você vai ficar buscando a Deus na hora do aperto?
É falta de consciência. A pessoa acredita que o mundo gira em torno dela. Aí ela destrói o casamento. Aí ela está numa empresa trabalhando que ela acha que as pessoas só têm que servir ela. E ela esquece do que o próprio Cristo falou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Consciência. Jesus era de uma consciência. Olha, Lázaro já está fedendo há 3 dias. Já partiu da terra. Jesus chora. E Jesus chega lá e fala assim: não, calma lá. Graças te dou, Senhor. Lázaro ressuscita. Aleluia. Era uma consciência. E a consciência é o seguinte: quando as pessoas chegam falando assim, você é isso, você é aquele outro, você não presta, você não sei o quê, você quem não tem consciência fala, realmente é isso mesmo. Não estou dizendo que não magoa isso. Não é sobre mágoa, é sobre você absorver mesmo e falar assim, eu sou isso. Não, porque a pessoa vai dizer, por mais que não penetre, mas te fere. Porque você não tem sangue de barata, né? Você não tem sangue de inseto, né? Você tem emoção. Então, quando uma pessoa fala você é isso mesmo, você escuta e fala assim, não sou isso. Então quem eu sou, Daniel? Você é aquilo que a Bíblia fala em Gênesis. Você é imagem e semelhança do Senhor. E quando você entende isso, a tua consciência vai aumentando. Aleluia. Recebe isso. Recebe isso. 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Olha isso. O que eu posso esperar? Ficou ansioso? Ficou depressivo? Ficou ansioso demais? Aí, pum. Tá bom. Consciência, recobrou a consciência. O que eu posso esperar? Minha esperança está em Ti. Pronto, recobrou a consciência. Você fala assim, quando você está ansioso demais, você pode meditar, eu ensino tudo isso nas mentorias. Mas quando a pessoa está muito louca, eu falo assim, tem que ouvir a voz de Deus, porque não tem como. Pode vir psicólogo, aliás, né? A gente atende psicólogo, a gente atende dentista, profissionais liberais, empresários, a gente atende todos os tipos de pessoas. E o que eu vejo é que todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. Mas quando a gente escuta a voz de Deus, alinha. Igual esses dias eu atendendo um empreendedor, eu falei, aí começamos a conversar. Aí chegou no momento, eu falei, fez tudo? Fiz. O que depende agora? Agora depende de uma situação climática. Falei, então, agora depende do quê? Só de Deus. Falei, então Deus vai prover. E aí aconteceu a situação climática. Vocês estão entendendo isso? Deus vai fazer tudo por você, desde que você não precise fazer nada. Agora, o que é para você fazer, Deus não move uma palha. Pegar a chave? Falei rápido, mas pegar a chave. Já eu respondo essa pergunta aí. No final eu vou responder as perguntas, tá bom? Então, quando você vai na oração, tudo se resolve. E muitas vezes, para você recobrar a consciência, você precisa estar sozinho. Sozinho. Eu tenho algumas técnicas, né? Naturais, não espirituais, né? Mas naturais. Eu me afasto, pego aqui é água, mas eu pego uma xícara de café e pronto. A Fernanda tá aí, eu já ensinei ela. Vai lá, vai pra sacada, vai dar um rolê, vai tomar um café, vai esparecer a cabeça, aí a consciência vai vindo e busca Deus. Ensinei a meditar, já ensinei de tudo, mas quando Deus fala, perfeito.
E quando Jesus precisava ouvir a voz de Deus, ele ia sozinho para o monte. Até aquela passagem que ele fala para os discípulos, pode ir aí sobre as águas, pode ir andando aí, navegando, que já eu me encontro com vocês. Imagina os discípulos, que jeito, se só tem um barco, né? Aí ele vai, ora a Deus, se enche tanto de Deus e volta andando sobre as águas. Olha que incrível isso. Isso prova para você que quando você diagnosticar que você tem um problema, você tem que tomar cuidado se você não está rodeado de gente problemática também. A maior parte das vezes é isso. Eu conheço tanta gente boa, de boa intenção, coração amoroso, coração, sabe, tem um carinho imenso pelas coisas. Muitas vezes está passando por problemas, porque as pessoas que estão ao redor estão vivenciando um problema e só passam problema para aquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso daí. E o salmista, ele vem e fala assim, livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim objeto de zombaria dos tolos. O que é livrar de todas as transgressões? Dos pecados, daquilo que ele não conseguia se despir, né? O 9 é muito forte. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Ontem eu postei nos meus stories aí, o vídeo de uma missionária falando sobre ficarmos calados. É difícil, mas nós precisamos. E ele fala assim, estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo me fizeste isso. É assim, quando você fica em silêncio, muitas vezes faz você recobrar a consciência, você dá a oportunidade para que o tempo mostre todas as coisas. E muitas vezes, isso não é uma regra, tá? Mas muitas vezes é Deus quem te justifica. Muitas vezes você vai precisar ir lá e não ficar calado, como diz o verso 2. Então muitas vezes, diante do bem, nós temos que fazer o bem. Mas muitas situações nós temos que ficar calado. E Eclesiastes capítulo 3, nós falamos uma live essa semana. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E as pessoas costumam inverter isso. E onde dá muitos problemas. A Bíblia fala sobre nós sabermos falar na hora certa. Isso é um desafio. Isso é sabedoria. Por quê? Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Sabedoria. Não é sobre a mulher, é sobre sabedoria. Tá? O que a sabedoria faz? A sabedoria, ela sabe o tempo exato das coisas. A sabedoria sabe o tempo de entrar e sair, sabe o tempo de ser bem-vindo, o tempo que você não é bem-vindo. A sabedoria é isso. Inteligência é muito... Eu já vi na minha vida. Eu já atendi gente tão inteligente, mas que vivia aprisionada, emocionalmente, psicologicamente. Por quê? Por não ter sabedoria. Então a sabedoria, ela liberta o cativo de emoção e do psíquico. E principalmente na área espiritual. Porque a sabedoria faz você entender que o temor do Senhor é o princípio de tudo. A Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como que é isso? Quando você teme a Deus, você tem sabedoria. Quando você já é sábio, é porque você é uma pessoa muito temente. E quando você é temente, significa que você tem um alto nível de consciência. Alto, mas um alto nível de consciência. Lembra que eu falei agora há pouco na live? A consciência, ela é uma conexão direta com o Senhor. Certo? O 9. 10, perdão. Afasta de mim o teu açoite. Isso daqui é muito forte, hein? Muito forte que eu vou dizer aqui agora. Afasta de mim o teu açoite. O que é isso, gente? Tudo que o homem plantar, ele colherá. Daniel, mas eu já pedi perdão para Deus, mas existe a consequência. Tá? E o salmista sabia que ele ia colher alguns açoites, né? O que é isso? É um tratamento. Para quê? Só para você não voltar a fazer mais. Então isso não é para se assustar ou algo do tipo. Só precisa ficar preocupado com isso com quem não aprende. Essa é a verdade. Quando você aprende,
você não fica preocupado com açoites, né? Você não fica preocupado em pagar um preço. Por quê? Porque literalmente você aprendeu. Quem que vive pagando preço? Quem não aprende. Quem não aprende. Então assim, ó, você não aprendeu, volta a falar. Vai voltar para te ensinar. Fechou? Já estamos encerrando. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Eu tenho falado um pouco sobre isso, mas eu quero falar um pouco mais nessa live. Escuto pouco hoje em dia as pessoas falando sobre isso. Eu acho que na live do domingo passado eu falei a respeito disso daqui. Mas Deus é amor, concordam? Mas Deus também é açoite. Deus muitas vezes pesa a mão. Deus é justiça. Deus, ele se enfurece. E quando isso acontece, sai de baixo. Então, nós precisamos pensar e analisar onde a gente começa a recobrar a consciência. Tipo, o que eu estou passando é porque eu plantei isso ou porque é um acaso? O que eu estou passando, ou isso daqui são coisas da vida, ou porque eu não deveria ter feito algo e agora estou colhendo? É uma pergunta que deve ser feita, porque isso gera consciência. E muitas vezes Deus permite que as pessoas, pega essa chave, que as pessoas entrem no deserto, no vale da vida. Deserto, sequidão, vale da sombra da morte, o vale, o deserto, porque ali a pessoa recobra a consciência e ela passa a ouvir a Deus. É muito forte isso. Muitas pessoas, quando entram no fundo do poço, lá no fundo do poço, quando eu digo fundo do poço, pode ser a cova, pode ser a fornalha de fogo ardente, pode ser Jonas, foi dentro do ventre do peixe, lá dentro do peixe, esse dia eu falei. Então, muitas vezes Deus permite certas situações para a pessoa falar assim, ops, realmente eu preciso retomar a minha consciência, eu preciso retomar minha vida com Deus, gente. Tá entendendo? Só que tem gente que tem memória de peixe. O que é isso? Ela recebe, meu Deus, tá bom, eu vou mudar de vida. Uma semana depois, 10 dias, um mês, ela tá fazendo a mesma coisa. Aí ela começa depois a colocar a culpa em Deus. E não é sobre isso, é só sobre você não fazer mais o que você fazia antes, outrora. Simples, porém desafiador. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Simples, porém desafiador. Ou seja, quando você literalmente não aprende o suficiente, volta para te ensinar, porque você não foi humilde. Você não foi humilde. Você quis ser mais, você quis, sabe? Aí sai de um relacionamento tudo destruído e entra em outro. Sai desse totalmente tenebroso, entra num pior ainda. Agora, leva para a vida. A pessoa nunca aprende. Então a chave é o oposto de Lúcifer. Como assim, Daniel? Lúcifer, ele invejou a Deus e ele foi orgulhoso. Então, o orgulho, o que é o oposto do orgulho? A humildade, certo? O que é o oposto da inveja? É você agradecer e promover. Porque inveja, eu quero o que é seu, de alguma forma eu quero tomar algo de alguém. Seja o que ela é, seja o que ela tem, seja o que ela faz. Normalmente o que ela faz nem tanto. Às vezes é só o que ela faz, não o preço que ela pagou. Então o que a inveja faz? A inveja joga a pessoa literalmente para o pecado de Lúcifer. A inveja e o orgulho. E aí o que acontece? Quando você entende que uma pessoa está bem, fala, Deus, que o Senhor abençoe mais aquela pessoa. Enquanto você não fizer isso, você nunca vai destravar na vida. Se você pegar as grandes pessoas da vida, elas cuidaram daquilo que Deus colocou nas mãos delas e elas executaram sem medo.
quando eu digo sem medo, não significa que não havia medo, significa que elas enfrentaram o medo. Tinha medo, mas enfrentou. Então quando eu falo sem medo, é uma força de expressão, ou seja, com medo mesmo elas foram. Então você sempre vai ter um medo, você sempre vai ter desafios. Só que quando você é humilde e você comemora a vitória alheia, quando eu digo a vitória alheia, que você torce pelas pessoas, o teu momento vai chegar. Agora, se você é aquela pessoa mesquinha, avarenta, sovina, se você é uma pessoa que nunca dá um dízimo, nunca dá uma oferta, nunca faz filantropia, se você é uma pessoa que não ajuda o teu próximo, se você é uma pessoa que inveja, que só leva problema, só fala de problema, como que você espera vencer? Não tem como. Ah, Daniel, mas Deus pode mudar tudo isso? Claro que pode, desde que você se arrependa e tenha consciência. Estão entendendo, gente? Não é mágica, Deus não é mágico, Deus não é garçom para fazer todos os meus gostos. Deus pode te servir, mas o que faz sentido que realmente está dentro do plano dele. Mas Deus não vai viver falando assim, vem aqui, o que você quer? Ah, você quer isso para quê? Tem gente que não quer vitória para falar assim, nossa, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Tem gente que quer vitória para esfregar na cara dos outros. Gostou dessa? Vou falar aqui, ó, para esfregar na cara dos outros. Sabe quando você vai ser vitorioso? Nunca. Você não precisa provar nada para ninguém. Principalmente as suas vitórias. Ah, eu vou mostrar o que eu tenho. Pobreza de espírito. Preciso mostrar o que eu tenho. Preciso mostrar o carro que eu tenho. Pobreza. Pobreza de espírito. Jesus foi, é e sempre será o Salvador do mundo. Não precisa eu falando, olha, eu sou o Salvador do mundo. Prostrem-se para mim. Não. O Filho do Homem veio para resgatar o que estava perdido. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu dou a minha vida por vocês. Vocês estão entendendo a chave da humanidade? É você servir. Porque quem serve não é inútil. Uma vez eu orando, sabe? E eu agradeci a Deus. Falei, Pai, obrigado por não ser inútil no seu reino. E aquilo me libertou. Ore assim hoje, fala, Deus, obrigado por ser útil. É o oposto de inútil, né? Obrigado, Senhor, por ser útil no seu reino. Obrigado por fazer a sua vontade. Porque quando você faz a vontade de Deus, você está salvando vidas. Quem pegou a chave? Ah, Daniel, mas eu não prego, mas você dizime oferta, você pode bancar quem faz isso. Não tem desculpa. Todos nós, quando somos chamados por Deus, é para sermos úteis. Servir, acabou. Servir com dinheiro, servir com oração, servir pregando. E não adianta, ó, se Deus quer que você sirva com dinheiro, não adianta você falar assim, ah, eu vou ser um orador, eu vou ser um preletor. Para com isso, não vai dar certo. E vice-versa. Ah, Deus, eu vou servir com tal coisa. Não, é o que Deus te chamou. Por quê? Porque quando você descobre que Deus te chamou, o teu propósito, elevou a consciência. Mas por quê, Daniel? Ó, a maior parte das pessoas não sabem quais são o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Não sabe. Vão nascer, viver e partir dessa terra sem saber o que é. E aí eu gosto muito de uma frase de... É Mark Twain? Acho que é Mark Twain, Jim Rohn não, Mark Twain. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Isso não no contexto espiritual, mas no contexto da vida. Então por quê? Sabe, por quê? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu estou fazendo essa terra? Eu estou de passagem aqui, mas enquanto eu estiver de passagem, o que eu estou fazendo? Aí fica desconfigurado. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele outro. Eu já fiquei, muitas vezes. Mas quando você está no propósito, flui. Não precisa nadar contra a correnteza, não precisa pegar atalho. Deixa Deus te conduzir. Aleluia. E para finalizarmos aqui, tu repreendes e disciplinas, olha que incrível isso, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado
Por que Deus faz isso? Porque Deus ama que o homem viva com Ele, não no pecado. Como traça, destrói o que Ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro, sabe? Quando você não aprende o suficiente, vai tocando e Deus vai permitindo. Então isso não é para você ficar ansioso, porque a gente já vive tão ansioso nessa vida, mas eu estou dizendo assim, ó, é simples, mas é desafiador. Então eu vou te explicar agora, eu vou te dar a solução agora. É você pedir perdão nessa live. Para Deus. E para quem faz sentido. Tá? Pedir perdão. Ressignificar. O que é isso? Pegar a trajetória de quando você errou até agora. Entender isso e fazer diferente a partir de agora. E ver o quanto você aprendeu. Isso é o mais importante. Porque se você não aprendeu o suficiente, anote o que eu estou dizendo aqui. Vai voltar o problema. A Bíblia fala assim, ó, se tu uma bênção. Eu li essa passagem essa semana e não entendi o porquê. Agora casou, olha para você ver como que Deus é perfeito. Essa semana eu vi essa palavra, eu li e falei, mas eu não senti de fazer um post com aquilo, eu não veio para fazer um post. E agora eu estou entendendo por que veio aquela palavra. Olha como Deus encaixa o quebra-cabeça. Se tu uma bênção. Não é o que você faz, o que você tem. É você. Se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Só um minutinho. Ô filha, vem aqui pegar água pro pai, fazendo um favor. Pede água aqui pra Jane, que eu tô com muita sede. Então, se tu uma bênção. Quando você é uma bênção. Quando você é chamado por Deus, entende o chamado, executa o seu chamado, ninguém tira mais o teu propósito. E quando você está no seu propósito, você prospera. Pega água aqui pra mim. Quem está entendendo isso daí? Ok? Nós já vamos orar. Eu quero olhar os comentários aqui agora. Ó. E quando a pessoa prefere mentir para esconder algo, achando que será melhor esconder. E um ano depois, no presente, essa verdade vem à tona. Não é sobre você, é sobre a pessoa. Ela teve os medos, ela teve as inseguranças dela. Aí que está, preste bem atenção. Isso não diz que ela está certa. Tá? Não estou falando sobre certo e errado. Estou falando que é um problema dela, uma experiência dela. Pelos medos dela, ela escondeu, ela mentiu. Provavelmente ela aprendeu isso na infância dela, tá, professor? É um professor que está perguntando. E um ano depois, no presente, essa verdade vem à tona. E com isso abala a confiança. Claro que abala a confiança. Claro que abala a confiança. Como ser consciente hoje diante disso? É o seguinte. Essa pessoa teve os motivos dela, tá? E você veja bem, antes de falar do seu direito, mas independente do que aconteça, perdoe. Perdoe, porque quando você perdoa, o lixo sai de você. Sabe, tipo, saiu daqui a mágoa, a tristeza. Aí muitos vão falar assim, mas eu não estou sentindo de perdoar. Mas perdão não é um sentimento, perdão é uma ação. Jesus não ficou assim na cruz, eu estou sentindo de perdoar. Eu acho que eu estou sentindo de perdoar o Daniel. Eu acho que a Jane não perdoa. A Fernanda, eu acho que eu estou sentindo de perdoar. Não, Jesus foi e fez. Então vai e perdoe. Agora, se você vai continuar ou não, é uma decisão sua diante do que está acontecendo. Eu não sei o contexto, tá? Não sei o contexto. Mas se abalou a sua confiança, agora precisa de tempo e essa pessoa precisa resgatar a sua confiança. Porém, é um direito seu confiar ou não mais. Só que daí, você vai entender que vale a pena ou não vale a pena. Eu não sei do que você está falando, que você não foi específico. Porém, estou falando abertamente. Não estou falando saia fazendo isso. Saia fazendo isso o quê? Perdoando. E entendendo que é sobre ela, não é sobre você. E que para você ter confiança novamente não vai voltar assim, não é um passe de mágica, é tempo, tá bom? Vamos lá.
Ó, amém, isso é verdade. Fazendo a vontade de Deus, Ele nos usa. Nos usa no nosso trabalho, no meio dos amigos, nos usa com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, nossos talentos, nossa história de vida. É isso daí, gente. As pessoas, elas têm muito traumas e bloqueios, achando que assim, ó, ah, Deus não me usa, ou Deus só me usa aqui, ah, Deus só me usa ali, ou assim, ou daquele outro jeito, ou... Não, gente, para com isso. Para com isso. Ó, presta atenção. Se Deus chamou para te usar com seus recursos, com seu dinheiro, faz que nunca vai te faltar. Se Deus chamou para um talento, faz que nunca vai te faltar. Ou seja, tudo que Deus pede de você nunca falta, Ele te dá 100 vezes mais. Pegou a chave? 100 vezes mais, até 100 vezes mais. É uma colheita superabundante, é uma colheita extraordinária. Por quê? Deus nunca fica devendo nada para ninguém, gente. Então as pessoas ficam falando assim, ah, eu vou ser dizimista, mas eu tenho medo de faltar. Para com isso. Ah, eu vou ser ofertante, mas eu tenho medo de faltar. Eu vou falar uma coisa para vocês, sem alienação, sem religiosidade, eu vou dizer assim para vocês, ó, todas, 100%, não é 99,9%. 100% das pessoas que investiram no nosso ministério até hoje foram abençoadas, prósperas, recompensadas. Por quê? Porque a terra fértil acabou. Deus um dia falou isso conosco. Quem estender a mão para o seu ministério vai prosperar. Isso, ó, isso aqui não é merchan, eu não estou, como diz, puxando a sardinha para o meu lado. E tem muitos missionários, pastores também que são assim. Mas tem gente que você vai estender a mão e vai ofertar e não vai acontecer nada. Por quê? E não é moeda de troca também. Mas eu estou explicando aqui o contexto, preste bem atenção. Por que isso não vai acontecer? Porque a pessoa não foi chamada para aquilo. Tá entendendo? Eu já vi muitos pastores, amigos falando assim, ah, eu vou viver agora disso daqui da obra. E não conseguem, não vão viver. Não é que não conseguem, não vão viver. Por quê? Porque não foram chamados para aquilo, é um desejo. Eu vou dizer algo. Eu nunca falava assim, não, jamais vou pregar evangelho, que não sei o que, e tal. E Deus falou assim, você vai, e acabou. Então, anteriormente não era a minha vontade. E ontem eu estava assistindo um programa aí, Canta Comigo, na Netflix, do Rodrigo Faro lá. E tinha uma mulher que ficou no final lá, até onde eu estava com a minha esposa assistindo, minha filha que colocou o programa, e nós jantando, ficamos aqui e gostamos daquilo ali, que é legal, você fica ouvindo a história de vida das pessoas, as pessoas cantando, é um programa legal, sabe? E aí chegou uma mulher falando assim, ó, meu pai me obrigou a cantar, eu não queria cantar, ele tinha restaurante, eu queria ficar servindo bebida, eu queria ser garçonete, eu queria ajudar lá, queria ajudar na cozinha, eu não queria cantar, e quando precisava cantar, ele colocava às vezes eu lá para cantar, faltava a pessoa e falava para cantar, mas não queria cantar, não queria, só que o pai dela viu um potencial gigantesco dela, e gente, olha, nós vimos, sei lá, não sei quantas apresentações, mas quando aquela mulher cantou, arrepiou, sabe? Arrepiou. E o povo chorou. E ali tinha que ter 100 votos. A pessoa recebeu 100 votos. A hora que abriu a votação já foi para 80%. Tipo, pau, estourou aquilo ali. E a hora que acabou, o Rodrigo Faro falou assim, olha, eu quero agradecer o seu pai por não ter desistido de você. Eu quero agradecer o seu pai porque chegou a brigar com você por fazer o que você faz. E hoje você está mudando histórias de vidas, de pessoas. Olha, eu vou dizer aqui, eu e minha esposa, a respeito das pessoas que nós aconselhamos, as pessoas que diziam no nosso ministério, ofertam, as pessoas que... Porque assim, ó, é assim, ó, Daniel, como que é a mentoria? Se a pessoa oferta, dizima no nosso ministério, se a pessoa é uma coluna, nós nunca cobramos, nunca. Agora, nós aprendemos algo. Se a pessoa ela não quer dar nada, nunca, a pessoa é infrutífera, a pessoa é sovina. Aí é o seguinte, ó, sendo em contato que daí vai ter um valor para você lá. Por quê? A pessoa precisa aprender a semear. É sobre isso. É sobre isso. E vou dizer algo aqui. Nós nunca na vida desistimos de ninguém. Minha esposa está assistindo a live aí. Precisa ser feito, nós fazemos. Ó,
Não sei se está aí a Fernanda, se está olhando, várias pessoas que eu dou mentoria, não sei se é a Dani, eu não sei quem está na live aí. Mas a gente nunca desiste. A pessoa pode desistir, cascar fora e não querer mais. Mas se falar assim, vocês desistem de casais, de família? Jamais. Mas por que, Daniel? Porque eu não sou louco, gente. Eu não estou muito louco, eu não sou doido. Meu compromisso não é, embora seja ajudar pessoas, mas meu compromisso primário começa com o Senhor. Com o Senhor. Então nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. E outra, eu vou dizer aqui, já teve pessoas que falaram assim, mas eu vou pagar, não é sobre isso daí. É sobre o que Deus quer fazer. E se a pessoa não quer o que Deus quer, ou se a pessoa, porque muitas vezes ela fala assim, eu não entendo, eu não tô, o Daniel, já falaram isso pra mim, o Daniel é muito firme, o Daniel é muito bravo. Pode falar, mas a verdade é que já fiz mentoria que era para durar 1 hora, eu já fiz 3 horas de mentoria e só sai da mentoria enquanto a pessoa não estiver destravada. Por quê? Porque a gente ama as vidas, as almas. A Fernanda tá aí, ó. Fernanda, como foi a semana? Fernanda, depois, eu não vou dizer o que ela disse. É que assim, ó, o pessoal que a gente atende, começa a atender, começa a ficar todo doido, né? No bom sentido da palavra, porque começa a destravar. O povo é tudo doido, sabe? Tipo, o povo chega assim, né? Tipo, daqui a pouco tá muito doido, confiante, sabe? Tá tipo, perdão da expressão aqui, mas na minha época, quando a gente era criança, a gente falava, sai bagaçando tudo, sabe? Por quê? Porque a pessoa entende o que ela é. Ela entende que Deus ama ela. É sobre isso que é a vida. Quantas pessoas aqui que eu vou pra mentoria, as pessoas nem sabem. Às vezes o que eu tô falando pra pessoa tá servindo pra mim. Isso é muito louco. Quantas vezes já preguei palavra que eu tô falando, meu Deus do céu, se as pessoas soubessem que eu tô pregando pra mim, meu Deus, tipo, Jesus de misericórdia. Então é sobre isso. Eu aprendo demais nas mentorias. Quando as pessoas chegam nas mentorias, sabe, triste, aí eu falo, glória a Deus, porque ela vai sair feliz aqui. Chegam enraizadas com as coisas do passado, eu falo, aleluia, porque ela vai sair destravada. E Deus me agraciou, é um dom. É um dom isso daí. Lógico que eu me capacitei, mas é um dom. É um dom. E eu amo isso. Eu amo isso. Sabe? Eu amo isso. Por quê? Porque foi o que Deus me chamou. E falando igual eu falei aquela hora da mulher, eu não queria. Queria isso não. Mayumi, às vezes dói, mas é verdade, é necessário. É exatamente isso. É igual Deus, gente. Deus não dá tudo que você quer. Muitas vezes Deus te dá provas. Quem quer prova aí? Sai fora, pelo amor de Deus. Eu vou finalizar a live aqui. Tipo, não, pelo amor de Deus. Mas a prova faz com que você entenda algumas coisas. Uma vez eu comecei a dar uma mentoria para uma pessoa que, eu vou ser sincero aqui, eu falava, meu Deus, a minha água tá aqui faz tempo, eu nem lembrei. Gente, me lembro de tomar água. Chegou na primeira mentoria. E na primeira mentoria já deu que ela tinha que pedir perdão para os filhos. Os filhos estavam sofrendo. E eu cheguei na mentoria dando conselho já fui bem direto. Falei, é pedir perdão para os filhos. Nunca mais voltou, porque não queria pedir perdão. E não precisa voltar. O que precisa acontecer é um dia que você vai pedir perdão e acabou. Eu posso ser o vilão, não tem problema nenhum como ser vilão. Eu posso ser vilão, pode chamar do que quiser. Já me menosprezaram, já rejeitaram, já me abandonaram, já traíram minha confiança, já puxaram meu tapete, já... Sabe o que eu faço? Não é sobre mim, é sobre as pessoas. É sobre as pessoas. E quando você entende isso, as pessoas não querem pedir perdão. Como eu disse, para cada solução elas têm 3 problemas. E era interessante, eu falava assim, olha, assim, imagine teu filho assim. Mas é assim, assado. Tipo, calma. Aí eu peguei, escrevi no celular, mostrei pra minha esposa. Eu falei, olha, a pessoa está se sabotando. E a gente sabe quando a pessoa está se auto-sabotando. Gente, presta atenção que eu vou dizer aqui. Vou falar isso com toda humildade, tá? Mas eu faço isso há 23 anos, gente. Não é 23 dias, é 23 meses. 23 anos isso.
É igual você falar para um cozinheiro assim, ó, não é fazer um arroz, um feijão, é você falar assim, ó, pega o pé de alface, limpa ele, corta e coloca numa travessa, entendeu? E aí a gente vê as pessoas com potencial e elas estão com problemas emocionais, psicológicos, espirituais, pessoas que poderiam estar sendo tão úteis no reino, sabe? E mudar dói, sim, dói. Não vou dizer para você que não é fácil. Não é fácil. Mudar dói. Porque crescer dói. Pega um adolescente, você vai ver assim que ele fala, tô com dor no corpo, todo dia acorda com uma dor, tá crescendo, o osso tá crescendo. Já imagina? Crescer músculo dói quando você vai na academia, a gente treina, dói, no outro dia você fala assim, meu Deus, só que você não pode tomar anti-inflamatório, senão não resolve nada. A inflamação que faz crescer. Aí você come a proteína, você faz todo o trabalho lá e você vai evoluindo. Hoje eu tô com 80 e poucos quilos. Quando eu casei com a minha esposa, eu só tinha joelho e orelha. Tava com 61, ó, eu tinha 63 quilos e 2 semanas antes de casar ainda eu peguei catapora. Imagina isso. Eu perdi 1,5 kg. E quem cuidou de mim foi ela, porque ela já tinha pego catapora. E eu orava, falava, Deus do céu, pai, como que eu vou pro casamento? Como que eu vou pro casamento, pai? A cara parecia ter levado um tiro de espingarda de sal. Enfim, lá vai eu ter que passar maquiagem na cara para poder pelo menos ficar com as fotos mais ou menos. Se der, se olhar bem perto das fotos, vai ver todas as coisas na cara. E mudar dói. Mudar dói por quê? Porque vai exigir muito de você. Muito, muito, muito. Fechou? Deixa eu ver os comentários aqui agora, nós vamos encerrar a live, hein? O povo gosta de ficar 3 horas na live, mas a gente fica, não tem problema não. Ó, pastor, faço mentorias com você, posso dizer que você tem sido usado por Deus, amém. Vocês são usados por Deus para falar comigo, mentoria por mentoria, a voz de Deus mesmo, amém. Mesmo quando eu quero desistir, Deus não desiste de mim, é verdade, amém. É impressionante, vamos lá, é impressionante a mudança de mentalidade, de consciência, mentoria atrás de mentoria. Minha gratidão a Deus é gigantesca, amém. Essa semana foi produtiva, próspera, bem sucedida. A mentoria foi na segunda-feira e foi um divisor de águas. Eu estava péssima antes da mentoria, foi uma conversa forte, foi mesmo. Eu não posso dizer aqui o que a Fernanda falou com o que ela estava aparecendo, porque tem gente que pode se escandalizar, é que o povo fala mesmo, a gente fala as verdades na mentoria e fala abertamente, né? Às vezes a verdade dói, mas é necessário. Ó, outro, valeu a pena, pastor, pode falar, não ligo, não. Se você achar que pode ajudar alguém, pode me citar de exemplo, não me constrange. Ó, o Thiago falando aqui, ó, eu tenho muito a agradecer a Deus eternamente, amém. Amém, gente. Bom, ó, vamos aqui para a reta final, então. Só finalizando, então, ali, a palavra de Salmos. Ele fala assim, ó, ouve a minha oração, verso 12 e 13. Eu fiz a leitura, mas eu quero encerrar aqui, senão fica incompleto. Tá bom, gente? Bem rapidamente. Ouve a minha oração, ó Senhor. Escuta o meu grito de socorro. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Não sejas indiferente no meu lamento. Tratar as pessoas com indiferença, faz isso não. Você vai colher isso terrivelmente. Tá. E o salmista pede, Senhor, não haja comigo de forma indiferente, ou seja, tanto faz como tanto fez. Isso magoa. Tá. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e me deixe desistir. Olha que louco isso. Nós queremos que Deus olhe para a gente. O salmista estava querendo que Deus desviasse o olho dele. É cômico isso, eu dou risada por quê? Porque imagina um pai que está olhando para o filho, que o filho fez arte. Como que é o olhar do pai? Não é aquele olhar tipo, que legal, que bonitinho você não. Aquele olhar tipo sisudo, né? Aquele olhar penetrante.
E o salmista, ele fala assim, desvia de mim os teus olhos, Senhor. Tipo, ô Senhor, fica olhando para mim desse jeito aí, não. Tá bom, gente? Gratidão. Gratidão por vocês. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos lá? Antes de nós orarmos aqui, quando acabar a live, lembra de seguir, se inscrever no canal do YouTube, tá, gente? De compartilhar o conteúdo. E eu vou abrir, eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Eu quero fazer uma live essa semana. Eu quero abrir a caixinha de perguntas lá para vocês sugerirem assuntos, tá bom? Porque às vezes a gente tá aqui numa mentalidade, né, tipo, e muitas vezes a pessoa tá precisando vocês estão precisando de uma outra coisa. Então eu vou abrir nos meus stories hoje. Acabando aqui eu já vou fazer isso. Eu quero que vocês venham trazer uma sugestão. Eu vou fazer a live entre segunda e quarta, tá? Por que eu tô falando entre segunda e quarta? Porque essa semana eu tenho muitos compromissos presenciais e também online, tá? E aí eu não vou deixar um horário marcado, fixo. Provavelmente vai ser amanhã às 21h01, provavelmente segunda-feira às 21h01, mas eu não vou prometer porque a gente precisamos atender muitas pessoas essa semana, então eu vou deixar em aberto. Porém, eu quero trazer aqui sugestões que vocês querem que aborde. Fechou? Combinado? Vamos lá, vamos orar então. Deixa eu aumentar aqui o som musical. Deixa eu ver quem ficou até o final na live. Glória a Deus por cada um de vocês. E nós vamos orar aqui agora, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que é um divisor de águas para muitas pessoas. Por essa palavra que nos gera vida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que vem. Obrigado por cada pessoa que parou um pouco do seu tempo para ouvir a sua voz. Embora falamos muitas coisas sobre a vida, porém a vida é um presente de Deus. Então, quando falamos sobre a vida, estamos falando sobre Deus também. Obrigado porque o salmista, ele fala o quão breve essa vida é e o quão preciosa é a vida, e a vida é um presente, nem passado, nem futuro, mas é um presente, literalmente um presente que nos foi dado para vivermos o tempo presente. E Pai, quantas pessoas estão aqui, como o Tiago dizendo, Senhor, que ele passou uma aprovação e fez um tratamento e ele está aqui hoje vivo, Pai, para testemunhar isso. Ou seja, o Senhor livra o seu povo, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor ampara. O Senhor cuida daqueles que te amam. Amém? Conecta aí agora. O Senhor cuida daqueles que amam Ele. Hoje é um dia muito especial. É o presente de Deus para a sua vida. Eu quero que você agora perdoe, que você ressignifique agora, lembre a sua trajetória e fala assim: eu estou disposto a perdoar. Mas eu não poderia finalizar essa live de hoje sem dizer isso daqui para vocês. Que hoje Deus te deu um presente. E esse presente é o tempo presente, onde somente agora você pode fazer o que precisa ser feito. Somente agora você pode perdoar. Somente agora você pode tomar decisões. Somente agora você pode agir. No passado você não pode agir, nem no futuro você pode agir. Então, se Ele te deu o presente da vida com o tempo presente, use isso para se alegrar, para mudar a chave, para girar a chave da sua vida, para mover os escombros do passado e para você ter uma prospecção de futuro suficiente para que você esteja bem. Excesso de passado, angústia,
estado depressivo, excesso de futuro, ansiedade. Presente, desfrutar. Você não pode desfrutar do passado mais, você não pode desfrutar do futuro. Por isso que o presente é um presente de Deus. Recebe essa palavra. Agradeça a Deus pelo presente que Ele te deu, de estar aqui vivo hoje, de você poder estar orando por quem você ama e quem você ama estar recebendo as suas orações. Porque a Bíblia fala, a oração do justo tem muitos seus efeitos. As pessoas podem nos bloquear, nos rejeitar, nos abandonar, nos trair. Elas podem fazer o que quiserem. Entretanto, elas não podem tirar duas coisas de você: Deus e quem você é. Logo, isso me faz meditar, refletir que ninguém pode impedir as minhas orações. Logo, quem me rejeitou, quem me abandonou, quem me bloqueou, quem não me segue mais, quem não me ama mais, quem não gosta de mim, não pode impedir que eu ore por eles. E isso me faz entender que o amor, ele vai a lugares que ninguém vê. O amor penetra em lugares que nós nunca imaginaremos. Tem pessoas nos amando agora, como tem pessoas nos odiando agora. Mas a Bíblia fala que o amor encobre multidão de pecado. O amor tem o poder para mudar vidas, o amor tem poder para transformar pessoas. As pessoas que logo nos julgam porque não admitem ou não admitiram que nós erramos, logo elas são tão erradas quanto nós. A única diferença é que o pecado dela é diferente do meu, mas ambos somos pecadores, filhos do mesmo Deus, indo para o mesmo lugar. Porque Eclesiastes 3:20 fala: nada trazemos para este mundo e nada levaremos dele. Quando você entende isso, quanto mais consciência você tem, mais você vai ver que o mundo é dessa forma, porém Deus te chamou e te escolheu. Que você tenha uma consciência, a minha oração hoje é que você tenha uma consciência tão absurda, ao ponto de olharem para as pessoas que te fizeram mal. E eu vou dizer que eu fiz isso. A oração de Jesus. Você sabe qual é a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi a última oração de Jesus. Lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh Deus. E não foi por isso que Jesus deixou de amar aquelas pessoas. Cada pessoa que batia em Jesus, Ele amava. Quando você tem o amor de Deus no seu coração, nada pode tirar aquilo que eu te disse há minutos atrás. Nada pode tirar Deus da sua vida e nada pode tirar quem você é. Porque quem você é para executar o seu propósito, a sua missão, executar o que Deus colocou nas suas mãos nessa terra. Ei, Deus está dizendo hoje aqui para você: eu te chamei e te escolhi. Agradeça a vida. Eu te chamei e te escolhi. Agradeça a vida. Agradeça a cada aprovação. Faça como Jesus disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Não entre na roda dos escarnecedores. Não compartilhe com os ímpios. Somente com Deus e com quem realmente está com você.
Receba isso no nome de Jesus. Amém? Eu vou salvar a live. Essa live de hoje eu não ia deixar salva, mas pessoas precisam receber essa palavra. Então eu vou deixar salva agora e vou compartilhar ela no YouTube. Posso te dar uma dica? Assim, ó, você quer um conselho de mais de R$1 milhão agora? Hoje é domingo, né? Que dia que é hoje? Opa, perdão. 6 de junho. Agora são 12h35 de 6 de junho. Eu vou te dar um conselho de mais de R$1 milhão agora. Acabando essa live, vai comemorar a vida. Isso não é uma visão positivista, visão real, consciência. Vai amar quem está te amando. Receba o presente de Deus no tempo presente. Faça isso. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Faça o melhor que você pode agora. Não é o que já passou e não é daqui a pouco. Agora. Um simples conselho daquilo que nós falamos nessa live de hoje. Se você for assistir um filme com a pessoa que você ama, pode ser uma coisa simples, comer algo simples, mas que seja com gratidão, com amor e com o melhor que você possa fazer. Tenha tempo somente para amar. Não é uma frase clichê, nem sobre romantizar, não é nada sobre isso. Tenha tempo somente para amar a Deus, você e as pessoas que estão ao seu redor. Os adversários, inimigos, orem por eles. Que live é essa? Acho que nunca demoramos tanto numa live. Veio no meu coração. Fale para eles que eu amo eles.